mas quem nunca os teve? Não é, prioridade só nossa. Bom, hoje nós estamos no dia 31 de outubro de 2023, portanto estamos na última terça-feira do mês de outubro, mês espírita, que nós com muita alegria comemoramos, relembramos o nascimento de Allan Kardec, codificação da doutrina espírita, e por isso que as casas espíritas denominam esse mês de mês espírita. E hoje nós estamos encerrando o nosso mês com a presença do Álvaro Vargas, presidente da USE Piracicaba, com o tema o perdão das ofensas, a reconciliação e a reparação. Prometo que serei breve aqui com os recados, afinal de contas já consumimos aí 5 minutos do tempo do nosso companheiro, que terá todo o tempo que precisar para fazer sua palestra. E nós precisamos falar a respeito do livro do Álvaro Vargas, Então, esse livro aqui foi escrito por ele, Espiritismo que Deseja Saber. Nós vamos sortear um livro desse hoje, vocês receberam um papelzinho aí, daí quem tiver a sorte de receber essa obra, por favor, aguardar para que o autor possa autografá-lo, fazer uma dedicatória. E nós temos também, para quem desejar, 3 exemplares, Juca? 3 exemplares também dessa obra muito importante, que com a sua experiência o Álvaro escreveu e traz muitas informações a respeito da doutrina espírita de forma coerente, que é necessário para que a nossa doutrina seja realmente divulgada da forma que Allan Kardec tanto priorizou, com racionalidade, com conhecimento, com didática, para que o misticismo e tantas outras coisas que são inseridas na doutrina espírita possam ficar de fora. Então é importante que a gente leia obras de qualidade, obras escritas por pessoas que realmente estudaram e estão preparados para falar da doutrina espírita. Nós queremos também falar, já que estamos falando de livros, aqui do Clube do Livro Espírita, onde a pessoa que se associar por apenas R$ 24,00 por mês vai receber uma obra espírita que pode ser escolhida entre um romance e um livro de estudo. Então, quem quiser mais informações pode falar com o Juca, ele vai passar para vocês todas as informações. Nós também divulgamos sempre o Jornal Arauto, que é uma publicação da USE, uma publicação bimestral, que traz vários artigos também muito interessantes, escritos por pessoas, os artigos são escritos por pessoas que estudam o espiritismo, que têm experiência e que passam para a gente o seu conhecimento através desses artigos que visam nos levar a ter maior curiosidade e nos aprofundarmos nos temas que o Arauto traz. E também temos ali disponíveis Traz um livrinho para mim, Juca, por favor, rapidinho. Você falou que tinha aqui, mas não tinha. Virou carço, como diz o... Ele virou carço, como diz o... Para quem está assistindo a gente no Facebook, nós estamos falando diretamente de Piracicaba, por isso que é carço, tá, gente? Então, esse livro Fundamentos da Doutrina Espírita, que também é um oferecimento gratuito da USE Piracicaba e que traz também a doutrina de uma forma simplificada, de fácil entendimento para aqueles que estão iniciando os seus estudos, para aqueles que querem começar, a entender um pouco mais a respeito da doutrina. E, finalizando, preciso falar da nossa promoção do Panetone. Está chegando aí, estamos, amanhã já é novembro, e a gente já começa a sentir aí o clima do Natal, e nós que não somos bobos nem nada, gostamos muito de um panetone, de um chocotone, e nós aqui já é o 3º ano que nós fazemos essa promoção, onde nós fazemos a venda dos panetones da Bambini, que também é ligado a uma instituição espírita em Campinas. Então, quem desejar adquirir, pode falar com o Juca ali também, qualquer um dos trabalhadores da casa. O panetone de 1 quilo de frutas, o panetone custa R$ 35,00, e o chocotone de 750 gramas, também R$ 35,00. Garanto a vocês que não deixa nada a desejar a panetones de outras marcas famosas, que a gente já conhece. O panetone é molhadinho, o chocotone também tem muito chocolate, e o melhor de tudo é que, ao adquirir, além de ajudar a nossa casa, vocês também estarão ajudando as entidades que são assistidas pela Bambini, que é ligada ao Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Então, dito isso, vamos ao que interessa, que é a palestra da noite com o nosso companheiro, convidando a todos, então, a cerrarmos os olhos por um minuto,
Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de luz, agradecemos por toda a energia que iremos aqui receber através dos benfeitores espirituais que já prepararam esse ambiente, agradecer pelo dia que tivemos, pelas oportunidades e até mesmo pelas dificuldades que fazem com que nós utilizemos a nossa inteligência, a nossa vontade na busca da solução das nossas problemáticas do nosso dia a dia. Da mesma forma, a doutrina espírita também nos traz os elementos e informações necessárias para que busquemos as soluções das nossas enfermidades espirituais, emocionais e possamos dessa forma, através do autoconhecimento, melhorando moralmente e caminhando em busca da nossa evolução. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos auxilie a termos entendimento da palestra da noite, envolva o nosso palestrante e que ao retornarmos aos nossos lares, levemos conosco as informações recebidas e as energias nas quais estamos envolvidos. Que assim seja. Álvaro. Que a paz, a serenidade e a harmonia continue conosco nesse breve momento de reflexão do Evangelho à luz do Espiritismo. Vamos tentar ser o mais sucinto possível, o mais objetivo, dentro do tema da noite, falar sobre o perdão, tentar compreender um pouco isso, evidentemente à luz da doutrina espírita. Como é que tem evoluído a nossa capacidade de perdoar ao longo dos séculos? Se a gente quer, no budismo diz, se a gente quer saber o futuro, temos que examinar um pouco o passado. Nós temos uma tendência muito grande a repetir os mesmos erros, individual e coletivamente. E a história da humanidade é a história de muitas guerras, muitas violências, as cruzadas, as guerras religiosas, a perseguição aos cristãos, os circos romanos, enfim. Amélia Rodrigues, uma das obras através do Divaldo Pereira Franco, ela nos diz que 3.500 anos de história da humanidade, nós tivemos menos de 200 anos de paz, muita violência, muita guerra, e isso gera, evidentemente, conflitos seculares, pessoas que foram torturadas, que foram destruídas, o corpo físico foi destruído, mas a alma, conforme for o nível evolutivo, não consegue perdoar, guarda mágoas, às vezes por milênios. E, mais do que nunca, o tema perdoar, ele é importante e vamos tentar entender por quê. Então, nunca tem faltado à humanidade as revelações divinas. Elas sempre chegaram para toda a humanidade. Hoje nós somos cristãos, mas você tem a Ásia que segue o budismo, o hinduísmo, Península Arábica, que segue a Maomé, mas sempre a inspiração do Cristo presente em todos os povos, a sua mensagem de amor chegando conforme o nível, a capacidade intelectual da época e dos indivíduos em compreenderem, porque realmente a luz, ela deve iluminar os caminhos, mas se não for dosada, ela ofusca, e assim tem sido feito. Basta ver que nós vivemos um mundo de provas e expiação, um mundo ainda muito limitado no aspecto evolutivo, e esses mensageiros Jesus colocou desde Sócrates, Forri na China, Moisés, os hebreus, até chegar ele mesmo na antiga Palestina, há 2000 anos, e Allan Kardec, que foi já em 1857, quando publicou o Livro dos Espíritos, trazendo então o Consolador, que é o verdadeiro cristianismo. Vamos tentar analisar um pouco dessa evolução que a gente tem aqui na história. 1770 a.C., o Código Babilônio de Hammurabi, que significava olho por olho, dente por dente, que parece realmente nos dias de hoje uma violência, mas para aquela época significava um freio, a belicosidade. Porque naquela época, quando alguém era agredido em alguma coisa, a reação era desproporcional. Se alguém invadia uma propriedade e matava uma ovelha, quem se sentia ofendido vai lá e destruía todo o rebanho, a casa, matava alguém. Então esse Código de Hammurabi colocou um freio, um limite à violência. Olha, você foi prejudicado em uma coisa, você pode se vingar naquela coisa apenas. Para a época já foi um avanço, colocou um freio aos excessos que existiam.
E quando a gente fala sobre o perdão, é muito difícil não voltar para os hebreus, porque é um povo que deixou a sua história muito bem detalhada. A gente pega lá a Torá, o Velho Testamento, descreve em detalhes como eles se comportaram e as coisas que aconteceram com os hebreus. Então, não que seja uma referência, mas um exemplo para estudo, para reflexão sobre as questões do perdão e da reconciliação. Então, os hebreus, a gente sabe, ficaram 300 anos em regime de servidão no Antigo Egito, e próximo a 1500 a.C., eles deixaram lá o êxodo e foram em busca da terra prometida. E a crença dos hebreus é que tinha um Deus exclusivo, Javé, que liderava o exército contra os inimigos. Qualquer um que não fosse hebreu era o seu inimigo. Se a gente buscar então na Torá ou no Velho Testamento, por exemplo, já em 1500 a.C., em Êxodo, como está publicado no capítulo 23, versículo 4 e 5, diz o seguinte: se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta para ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sobre o peso da sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. Ou seja, o inimigo nada, não tinha perdão para o inimigo, mas que pelo menos começasse a perdoar o animalzinho do inimigo. Era o máximo que você podia falar de perdão e de misericórdia, com um jumentinho, com um camelo, porque a bestialidade, a violência era muito grande e ia levar tempo para mudar isso. 500 anos após o êxodo, você já tem o reino de Israel bem estabelecido. Tem uma tendência do ser humano, no seu processo evolutivo, ele desenvolver muito a sua inteligência pelas necessidades, para sobreviver, a desenvolver habilidades. Nós também estamos assim nos dias de hoje. Se nós não estudarmos, não nos qualificarmos, não conseguimos um emprego melhor, uma promoção. A nossa preocupação em ter recursos financeiros para sobreviver. Como consequência, desenvolve muito a nossa inteligência, mas não necessariamente os nossos sentimentos. Esse é um problema que a gente enfrenta hoje. Coração endurecido, sem sentimentos, e a inteligência muito aguçada. Basta ver os conflitos que se perpetuam até os dias de hoje. 500 anos após Moisés, então, nós vamos ter no ano 1000, quase 1000 a.C., o grande rei Salomão, considerado um rei muito sábio, filho de Davi. Ele disse os seus provérbios: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Quer dizer, levou 500 anos para chegar à conclusão que se você tem um inimigo, prisioneiro, você vai dar água e comida para ele. Quer dizer, foi um avanço na violência. Ele vai sentindo que o ser humano, ele ainda tem muito dessa animalidade presente, dessa agressividade. E para perder isso é através das reencarnações. Em cada etapa você vai vindo, você vai passando por certas experiências, e como os seixos de um rio que vão se entrechocando e se polindo, nós também, nessas reencontros aqui na Terra, vamos também polindo e melhorando a nossa forma de procedimento. Então, até Jesus reencarnar aqui na Terra, que foi o ano zero, início da era cristã, levou 1500 anos, desde Moisés até os profetas hebreus, para burilar o povo hebreu, agora é o povo judeu, para ter capacidade de receber o Messias, receber Jesus de Nazaré. Diz então o Espírito Emmanuel, na obra Caminho da Luz, que aqui está configurada a maioridade espiritual da Terra. Ali o homem já tinha que assumir mais responsabilidades. Você tinha então o Império Romano, que dominava todo o mundo civilizado, considerado civilizado da época, o Mediterrâneo. Então você tinha ali a facilidade de comunicação. Antes do Império Romano, nós tivemos o Império Grego, Alexandre o Grande, que conquistou também essa região e difundiu o helenismo. Então, na época de Jesus, o idioma falado lá na Judéia era o aramaico. O dominador romano falava o latim, mas o idioma de comunicação era o grego que se popularizou, o grego popular.
Então você tinha as fronteiras liberadas e o idioma comum grego de comunicação entre os povos. Tudo preparado para quê? Difusão da boa nova de Jesus na maioridade espiritual da terra. Então, 15 séculos depois de Moisés, então um diálogo de Pedro com Jesus, quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, conforme está no Evangelho de Mateus: eu te digo a você, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, um perdão incondicional, é perdoar sempre. Mas vamos tentar entender um pouco desse perdão. Quando Jesus diz, conforme está no Evangelho de Lucas: ao que te bate numa face, oferece igualmente a outra. O que Jesus quis dizer realmente com isso? Se alguém me der um tapa numa face, eu vou oferecer a outra para a pessoa bater? Quando nós estudamos o Evangelho e vamos ler o Evangelho, temos que entender o sentido espiritual da mensagem do Mestre. Jesus não disse para alguém te dar um tapa no rosto e oferecer a outra. Aqui ele está falando para você não se vingar, mas evidentemente você tem que proteger o seu corpo físico. Esse corpo não é nosso, é um corpo que foi emprestado por Deus para essa vestimenta carnal, para nós termos uma experiência aqui na terra. Quando Jesus foi preso, e lá um dos servidores do templo, esses indivíduos pequenos, pigmeus morais, que querem aparecer, porque o centurião romano não ia fazer isso, eram homens valentes, corajosos, bravos, não ia descer nesse nível de dar uma bufetada em Jesus, que estava amarrado ali. Foi um servo do templo e deu uma bufetada em Jesus. Como é que Jesus reagiu? Jesus mandou dar uma bufetada na outra face? Não, Jesus não fez isso. Ele perguntou para o servo: por que me bates? Se eu errei, me aponta o meu erro, mas se eu não errei, por que me agrediu? Ou seja, provocou o indivíduo a fazer uma introspecção, fazer uma análise de consciência. Por que você está fazendo isso? Quer dizer, o indivíduo não está acostumado a raciocinar. Provocando, Jesus explicando isso aí. Então, diz Jesus, aqui diz então, perdão, Amélia Rodrigues, tentando aqui decodificar essa mensagem de Jesus. É certo que Jesus utilizou-se de uma figura de linguagem forte, porque não poderia estimular a aceitar a ferocidade humana, legalizar a injustiça de forma a permitir os violentos a ousadia de destruir impunemente e de infelicidade sem termo. Ou seja, Jesus não disse para a gente seguir ali ao pé da letra, ou da forma literal, o que ele disse. É entender, nós não reagirmos de forma violenta para vingarmos contra alguém, mas sempre nos proteger. Então, perguntaram então para Jesus: será então lícito deixar o criminoso à solta, a fim de que ele prossiga sua carreira destrutiva? E Jesus responde: não chegaremos a tanto. A técnica do amor receita para o delinquente, a terapia do afastamento temporário da sociedade, ocorre com um doente portador de contágio, a fim de ser devidamente tratado para a posterior reintegração das comunidades sadias. Então, a prisão ainda, colocar o indivíduo como uma fera enjaulada, ainda é necessário, como uma pessoa que tem uma enfermidade infecciosa que tem que ficar isolada em tratamento. Está no livro Pelos Caminhos de Jesus, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Agora, Jesus estabeleceu uma meta arrojada já naquela época e ainda perdura até hoje: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazer bem os que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Essa aqui é um paradigma, uma proposta para nós, mas uma proposta para milhares de encarnações que ainda vão ter, para nós superarmos essa nossa belicosidade. É o trabalho que nós vamos ter que realizar passo a passo, mas ninguém vai chegar no topo da escadaria se não começar a palmilhar os primeiros degraus. Por que Jesus então nos insiste em ensinar para nós o perdão? Vamos tentar entender um pouco aqui. Então nós estamos evoluindo intelecto moralmente e vamos subindo degrau por degrau. Se pegarmos aqui em Eclesiastes, que diz: tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para propósito debaixo do céu. E está também no Evangelho de Lucas, palavra de Jesus:
Portanto, até os fios de cabelo de vossa cabeça estão todos contados, não tem mais. Aqui está dizendo o seguinte: para nós termos fé em Deus, nada acontece que não seja vontade e permissão divina. Se alguma coisa acontece conosco, é que o nosso magnetismo atraiu, positivo ou negativo. E se chega em nosso encontro, nós temos que fazer tudo para melhorar. Existe uma diferença. A resignação é importante, mas a resignação não pode ser um comodismo. Então nós temos que ter inteligência e o bom senso para saber o que é resignação e o que é comodismo. Tem coisas que eu realmente posso mudar, mas tem situações que eu tenho que vivenciar. E se eu quero evoluir, exatamente, eu tenho que aprender a perdoar para não ficar andando em círculo, como acontece na humanidade. Tem um instrutor espiritual, numa das obras de André Luiz, que ele diz, Eusébio, que a humanidade, ao longo dos milênios, no aspecto espiritual, está andando em círculos, não no aspecto intelectual. A gente lembra que a gente começou o século XX, como é que começou o século XX? Andando de charrete. Quando chegamos no final, para a virada para o século XXI, naves espaciais. Em 100 anos o homem deu um salto gigantesco no aspecto tecnológico, mas nos sentimentos ainda, na sua espiritualidade ainda muito atrasado. Então, sem a prática do perdão, nós não conseguimos evoluir, nós ficamos estagnados. Por isso Jesus insiste em ensinar o perdão. Se eu não aprender a perdoar, mas perdoar realmente, não perdoar da boca para fora, perdoar de coração. Como é que Jesus conseguiu convencer os seus seguidores? Que não é fácil. Lembra os hebreus que estavam lá violentos, e depois os próprios judeus que não aceitaram Jesus, tanto não aceitaram que ele foi crucificado, como nós sabemos. Como é que Jesus conseguiu convencer os hebreus? Então Jesus conseguiu convencer alguns espíritos mais evoluídos, tanto pela autoridade moral demonstrada e pelos exemplos, vivenciando a sua boa nova. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então o exemplo de Jesus convencia, quem estava com ele aderia à boa nova, conversava com ele. Mas qual a principal argumentação utilizada por Jesus? Tem 2 pontos relevantes na mensagem de Jesus para nos influenciar no aspecto de transformação moral. O primeiro ponto que o mestre coloca na sua boa nova, quando ele diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, Flávia, você quer ter misericórdia? Você quer que Deus tenha misericórdia por você? Desenvolva misericórdia também. Então já faz uma análise de consciência do indivíduo. Por que você quer que Deus tenha misericórdia se você não tem misericórdia por ninguém? E a segunda é a autocrítica. Se perdoares aos homens as ofensas que vos fazem, também vossos pais celestiais vos perdoarão os pecados. É a condição da lei de ação e reação. O que você está fazendo? Todas as coisas boas que nós fazemos revertem o nosso benefício, as ruins também. É a lei que rege o universo. Então a pessoa começa a entender, mesmo dessa forma simples que Jesus colocou na sua época, e hoje já expandida através do Espiritismo, que é o verdadeiro cristianismo, a gente consegue raciocinar nesses temas e compreender melhor. Mas Jesus tinha uma limitação para a época, o próprio nível intelectual do homem, da humanidade. Então Jesus poderia explicar melhor essas leis, não poderia explicar melhor, devido ao nível evolutivo. Da mesma forma que Moisés teve que dosar suas informações para os hebreus, 1500 anos antes de Cristo, Jesus também teve que dosar para os judeus as suas informações, mas prometeu o Consolador, que voltaria, como realmente voltou. Ele, como Espírito de verdade, veio aqui entre nós, coordenou o movimento da implantação do Espiritismo e colocou então a doutrina espírita, que permite nós compreendermos a essência da sua mensagem, que foi transmitida lá na Palestina há 2000 anos. E no Espiritismo, então, nós conseguimos, através da fé raciocinada, compreender a diversidade moral dos homens, da humanidade, e isso, pelo raciocínio, eu consigo desenvolver o perdão, porque é muito fácil, perdoa a pessoa que foi agredida, perdoa. Nós que somos espíritas, eu particularmente participei muito tempo de trabalho de desobsessão, casos difíceis, envolvendo existências passadas. Conversei com vários espíritos, e eles diziam que, em relação às suas vítimas sendo obsediadas, que não iam perdoar,
Você sabe o que ele me fez? Você sabe quem foi ele e fez comigo? Então, guardando mágoa, guardando rancor. Então, no mundo de hoje, quando nós temos dificuldades no relacionamento interpessoal, no dia a dia, nós temos que entender, essa humanidade que a gente vive é muito heterogênea. No livro, eu voltei, psicografado pelo irmão Jacó, por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Irmão Jacó, ele diz o seguinte, no capítulo 17, tem 3 grupos, grandes grupos, que pode ser subdividido a humanidade. O primeiro grupo, ele está migrando da irracionalidade para a inteligência. O segundo, um terço da inteligência para a razão e um terço da razão para a humanidade. Ou seja, 30% da humanidade, aproximadamente, está em condições já humanas, de mais humanidade, de religiosidade, de espiritualidade. Por isso Jesus falou acerca da porta estreita. Muitos os chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque esses 70% aqui tem dificuldade, é refratário a uma transformação moral mais intensa. Então, quando nós nos relacionamos no dia a dia com as pessoas, vão entender que nós já estamos esclarecidos, nós temos que ter muito mais paciência, muito mais tolerância, misericórdia, e fortalecer o perdão, entender o perdão. Porque se as situações são adversas em nossa existência, em nossa vida, alguma coisa está acontecendo. Porque antes de reencarnar, aí o Espiritismo vai esclarecer isso, eu sabia de antemão o que ia me acontecer. Olha, existem chances de acontecer isso ou aquilo. O seu programa é reencarnatório. Então nada acontece, você está aqui hoje, acontecem situações adversas, que eu não gosto, que eu não me sinto bem, mas isso poderia acontecer porque eu assinei o meu projeto reencarnatório e agora eu passo por essas experiências necessárias. E às vezes a experiência para desenvolver a paciência, a tolerância, a misericórdia, o perdão. Como é que eu vou desenvolver o perdão? Estou no mundo espiritual, eu vou reencarnar, você quer aprender a desenvolver o perdão? Então está bem, então você vai viver situações muito difíceis que você vai ter que perdoar, se você estiver preparado para isso. Eu quero desenvolver humildade. Antes que você quer desenvolver humildade, então você vai passar por experiência onde você vai desenvolver humildade. Eu quero desenvolver a caridade. Você quer desenvolver a caridade? Então você vai nascer rico para ver se você vai saber desfazer esse caridoso ou vai ser um rico egoísta ou perdulário. Então as experiências estão programadas, o Espiritismo permite nós compreendermos isso. Então o Espiritismo não muda a moral de Jesus, mas nos faz analisar com profundidade, à luz do raciocínio, à luz da inteligência mais desenvolvida hoje do que há 2000 anos, e compreender a mensagem de Jesus. Interessante quando tem essa passagem que todos conhecem, aquela mulher pecadora que foi levada à praça pública para ser apedrejada até a morte, a gente fala lapidada. Era a lei, a mulher teria que ser morta a pedradas, porque era adúltera. E Jesus, ele não disse, eu não vim contrariar a lei, vim dar-lhe cumprimento. Então ele não contrariou a lei, simplesmente disse, atire a primeira pedra aquele que não tem pecados. Não ficou ninguém na praça. E Jesus diz, mulher, onde estão os que te acusam? Não tem mais ninguém, Senhor. Eu também não te acuso. Vai e não tornes a pecar. Jesus não absolveu essa mulher, simplesmente diz, vai e não tornes a pecar. Mas aqui a gente consegue entender que Jesus, quando nos julgou, é uma lição para nós. Nós não estamos aqui na terra para fazer juízo de valor de ninguém. Se o indivíduo fuma, ou bebe, ou tem uma vida desequilibrada, não nos interessa isso. Nós temos que aprender a cuidar de nós mesmos, não criticar ninguém. Você não sabe o que aquela pessoa está passando, aquela situação que está passando, por que ela está fazendo isso ou aquilo. Então não tem que ficar analisando, julgando as pessoas. Jesus nos julgou. Quem somos nós para querer julgarmos alguém? Em outra situação, antes dessa aí, lá na Galileia, lá em Naim, na casa de Simão Fariseu, um pequeno povoado, Simão Fariseu preparou um banquete para receber Jesus, que ele queria aparecer. E Jesus sabia a intenção dele, mas foi lá porque sabia que tinha acontecido alguma coisa importante. E realmente entra uma mulher já correndo no salão, sem que ninguém pudesse detê-la, se joga aos pés de Jesus, em lágrimas lava os pés de Jesus, perfuma-os e os beija. É Maria de Magdala.
a mulher de vida, daquela época, a vida condenável pelo o estilo de vida que ela tinha, vendia favores sexuais. E Jesus diz para ela: levanta-te, filha, teus pecados estão perdoados, vai em paz, despertar-te para o reino de Deus. Olha que forte. Mas interessante, vamos fazer uma análise disso aqui. Por que Jesus deu respostas diferentes em duas situações aparentemente iguais? A mulher na praça pública ia ser lapidada, Jesus não perdoou, e vai e não torna a pecar. Mas Maria de Magdala, ele disse que perdoou. Não é, pelo menos, intrigante esse aspecto? Acontece que Maria de Magdala é o maior exemplo de transformação moral da cristandade. Ela foi da lama para a luz, ela se transformou, ela modificou. Porque os erros que nós cometemos são nossos. Quando nós voltarmos para o mundo espiritual, não terá um dedo acusador para nós. Porque os erros é a bagagem, é a minha sombra que vai me acompanhar. Ninguém tem que apontar, eu sou responsável por eles. Eu vou ter que voltar e apagar essa nódoa moral. Várias encarnações para isso. Então, é a lei. Ninguém precisa me apontar ou me condenar, porque eu me condeno pela reencarnação que eu vou ter para saldar os meus débitos. E Maria de Magdala se transformou. E quando Jesus olhou para Maria de Magdala, não viu a Maria de Magdala daquela encarnação. Ela viu Maria de Magdala de várias reencarnações. Quem era ela? Era uma pérola preciosa que caiu na lama. Mas o nível evolutivo dela permanecia. Ela simplesmente se complicou no início da sua reencarnação. Mas ela era uma pedra preciosa. Era um espírito, uma alma de escola. Ainda assim, o perdão não nos exime das expiações necessárias. Maria de Magdala, ela foi ministrar a boa nova de Jesus junto aos leprosos, quase 30 anos, contraiu lepra inclusive, e morreu com a hanseníase, mas foi recebida nos braços por Jesus. Mas interessante que quando Jesus, no terceiro dia, ele aparece para os seus discípulos, quem é a primeira pessoa que identifica? Maria de Magdala. Por que não foi Pedro? Por que não foi Maria de Nazaré, a mãe de Jesus? Não, foi Maria de Magdala. Que lição Jesus reservou para nós acerca disso, que é relacionada com perdão? Quando acontece isso aqui, Maria de Magdala leva a notícia para o colegiado Galileu, houve descrédito. A única pessoa que acreditou em Maria de Magdala inicialmente foi Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Pedro ficou encismado. E no outro dia, ele saiu e foi lá para Betânia, uma cidade, uma vilazinha pequena perto de Jerusalém. Foi na casa de Lázaro, e Marta e Maria, e suas irmãs Marta e Maria. E lá em Betânia, na casa de Lázaro, onde Jesus realmente costumava ficar quando ia em Jerusalém. E lá, intrigado com esse acontecimento, desacreditando que Jesus tinha aparecido, quando então, lá em reunião com Marta e Maria e Lázaro, Jesus surge para Pedro. E fala então para Pedro, explica para Pedro por que ele apareceu para Maria de Magdala. Disse Jesus: Maria de Magdala teve a prioridade da minha presença depois do Calvário, porque ela escolheu a melhor parte do meu reino, ao abrir o seu coração sensível ao amor, aquele amor que eu vos ensinei a todos. Ela sentiu a fé que eu irradiava e passou a viver essa fé. Ela confiou nas minhas palavras, entregou todo o seu ser ao exercício da caridade, sem reclamar, sem exigir, desconhecendo blasfêmias. O que Pedro fez quando Jesus foi preso? Negou Jesus 3 vezes. Maria de Magdala não. Ela já tinha se transformado moralmente. Ela já estava vivendo o Cristo em seu coração, independente dos seus equívocos. Os discípulos não compreenderam isso. Depois que Jesus desencarnou, crucificado, não aceitaram Maria de Magdala entre eles, a rejeitaram. Ela teve que ministrar boa nova entre os leprosos, porque ninguém queria ficar com ela, falta de caridade. 3 anos com Jesus e não conseguiram aceitá-la. Já Maria de Magdala não, ela se entregou integralmente ao Cristo. Aqui sobre a necessidade de perdão, tem uma passagem muito bonita relacionada com o apóstolo Paulo. Nessa carta a Filemão, Paulo descreve um fato muito interessante. Filemão foi uma pessoa que foi convertida por Paulo ao cristianismo.
tá? E fundou uma igreja. E ele tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo roubou Filemon e fugiu para Roma. Tá? Então, esse tema, esse assunto aqui, é a carta do apóstolo Paulo ao seu amigo Filemon, pedindo que ele perdoasse Onésimo, seu escravo fugitivo. Então, a história basicamente é isso. Então, Onésimo, ele rouba Filemon, ele morava na cidade de Colossos, onde fica a Turquia, e fugiu para Roma, que estava bem longe. E Paulo conheceu o escravo Onésimo na prisão. A gente lembra que Paulo ficou preso em Roma um certo tempo. Depois ficou provisoriamente solto, mas ia na prisão sempre comer, fazer um almoço com os prisioneiros e levar a palavra de conforto, a palavra de Jesus para eles. E Onésimo, então, é convertido por Paulo. Então, Filemon colaborava com a igreja da cidade de Colossos e foi convertido ao cristianismo pelo próprio Paulo. Então, Colossos ficava lá aqui na Turquia, e Onésimo fugiu o mais longe possível, mas os centuriões prenderam ele. Então, Paulo vai fazer uma carta para Onésimo. Então, Paulo, na verdade, muito inteligente, ele fez duas cartas. Uma carta diretamente para Filemon e a outra, uma carta para ser lida na igreja, ambas falando sobre perdão. E mandou Onésimo lá se apresentar ante seu senhor, para Filemon, e pedir perdão. Só que o Filemon teve que ler essa carta, e o mensageiro de Paulo também leu a carta na igreja. Então, na verdade, Filemon ficou na parede, né? Porque, puxa vida, Paulo pediu, e agora li essa carta para toda a comunidade cristã, e ele então perdoa. Então, inclusive nessa carta, quem quiser ler, está em Filemon, capítulo 1, né? Versículo 1, 17 e 18. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Então, Paulo assume toda a responsabilidade do equívoco de Filemon, do Onésimo, e Filemon então perdoa ele. Filemon vai ajudar na igreja, lá com Filemon, e tempos depois ele vai ser preso e martirizado em Roma. Então, Filemon ali conseguiu, ele errou, pediu perdão, tá? Mas não se eximiu de reparar. A reparação dele foi através de quê? De servir a igreja, ajudando a Filemon. Então, na visão espírita, quando desejamos ser perdoados, diz então Kardec, o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho de reabilitação, mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito e extinguir a causa. Do contrário, o perdão seria a graça, não a anulação. Então, quando a pessoa faz alguma coisa errada, você pode até perdoar, mas ela tem que fazer a reparação, de alguma forma. Então, essa reparação, quando é feita, então, aí a lei de justiça está quites. Hoje nós temos um problema sério na sociedade, está nas notícias, é essa guerra no Oriente Médio. Tentar entender. Cientistas escrevem sobre isso, falam sobre isso, mas por que esse ódio entre árabes e judeus? É só questão religiosa, sincretismo religioso, é questão de terras, de água, por quê? Então, tem muito mais coisa além disso. A gente lembra que quando os hebreus deixaram lá o Egito e foram lá para a terra prometida, essa terra prometida tinha dono, tinham 31 reinos naquela região, e os hebreus conquistaram, começando por Jericó, primeira cidade, a cidade antiga, mais de 12 mil anos. Eles cercaram Jericó e mataram todos os seus habitantes, homens, mulheres e crianças. E assim foi feito com todos os outros reinos da região. Uma destruição com requinte de perversidade. Amarrar, botar no chão, passar a roda dentada de carroças, botar dentro de forno de barro, cozinhar as pessoas dentro. Assim, uma violência muito grande. Só que você pode matar o corpo físico, mas você não mata o espírito. Aquele espírito que morreu dessa maneira guardou muito ódio. Quando houve a diásporas, que os judeus foram expulsos da Judéia, dispersados pelo mundo, lá outros povos chegaram para ocupar aquele local. Mas aqueles espíritos que estavam lá ficaram reencarnando naquele local, e com ódio. Então, isso está explicando esse ódio entre árabes, entre os judeus e entre os árabes, essa briga. Diz uma das obras espíritas, Ivone Pereira Franco, através do médium Wallace Neves, capítulo 14,
encontros com Jesus, que nessa Segunda Guerra Mundial, os judeus saldaram esse débito. O débito kármico de quase 3.000 anos. Então, eles espiaram no mundo espiritual e espiaram aqui também na terra. Mas a justiça divina está cumprida? Não. O que está faltando? A reparação. Então, os hebreus, os judeus, destruíram aquela região, depois se resgataram, espiaram na Segunda Guerra Mundial, no holocausto, 6 milhões de judeus, o holocausto terrível, saldaram o seu débito expiatório, mas não cumpriram ainda a questão da reparação. Mas como é que nós vamos explicar o antissemitismo? Por que os judeus foram perseguidos lá pelos nazistas? Tentar entender isso aí. Como pode explicar que os alemães lá, os apoio dos franceses, dos ucranianos, levaram 6 milhões de judeus para a morte? Depois botar em forno crematório, homens, mulheres e crianças, para extinguir uma etnia. A população de judeus no mundo, quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, eram 18 milhões de judeus. Hoje, exatamente hoje, depois de todo esse tempo, está 17 milhões. Ainda não chegou no nível populacional que era, pelo esse holocausto. Como entender esse ódio gratuito de querer extinguir uma raça? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala que houve a migração de espíritos há 12 mil anos atrás, 4 grandes grupos: os que formaram o Egito, os que formaram a Europa, os arianos, os que formaram o povo da Índia e os hebreus. Mas observar, quem mais sofreu foram os hebreus, com mais de 300 anos de servidão, expulsos do seu país. Quantos problemas? Então, aparentemente, a gente pode, isso aqui é hipótese, porque não está provado ainda, esse antissemitismo está lá ainda em Capela, de onde eles vieram, porque não tem como explicar esse ódio, falta de perdão e reconciliação. Então, nós vivemos hoje uma situação de transição planetária. A gente sabe que a Terra é um mundo de provas e expiação, e até o final desse século será um mundo de regeneração. Os espíritos recalcitrantes do mal vão ser transferidos para o mundo primitivo, como era a Terra no seu início, e a Terra então prometida será a Terra cristã, onde a maioria das pessoas vão fazer o bem. Não será um lugar de mundo, não será um mundo feliz, nem será um mundo puro, mas será um mundo de transição, um mundo de regeneração. Então, entre os hebreus e os judeus, se não houver a reparação e a reconciliação, o que vai acontecer? Porque diz Jesus: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem tiver violência não vai ficar mais aqui, não será permitido. Então, Jesus nos legou o Moisés com o Decálogo, que é um código de justiça. Depois veio ele pessoalmente falar da sua boa nova. Então, informação não tem faltado à humanidade. Se as pessoas são recalcitrantes do mal, elas com toda certeza terão recomeçar os seus ensinamentos no mundo primitivo, porque a ausência do perdão é como se fosse uma bola de ferro amarrada no nosso pé. Nós não vamos conseguir evoluir nunca, e nós temos o livre-arbítrio para decidir o caminho que nós queremos seguir, basta querer. E para isso, como fazer para saldar os débitos pregressos? Jesus explica de forma muito simples: antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, toda energia negativa, aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa, se desfaz pela ação do amor, pela ação da caridade. Obrigado por tudo. Passa a palavra agora para o nosso dirigente da noite. Agora nós que agradecemos pela explanação, por encerrar com esse tema tão apropriado, principalmente nesses últimos dias, que nós temos vivido, infelizmente, visto todas essas atrocidades,
que tem chegado para nós a respeito desses nossos irmãos. Então, o perdão se mostra novamente imprescindível nas nossas vidas, aqueles que querem evoluir. Então, nosso agradecimento. Antes de nós irmos para a segunda parte do trabalho, que é o passe, né, fluidoterapia, nós vamos sortear 3 livros, entre eles um do Álvaro Vargas, né, como nós falamos, Espiritismo, o que deseja saber. Nós temos também, acho que algumas pessoas que já tinham adquirido o livro, que trouxeram para o autógrafo, né, para ter uma dedicatória. Então, Érica, você me ajuda, por favor, com o sorteio. Oi? Fazer o encerramento primeiro? Então, vamos encerrar primeiro. Então, vamos fazer o encerramento primeiro, depois a gente faz o sorteio e passamos para o passe. Juca, você apaga a luz para a gente, por favor, a gente vai encerrar. Então, vamos agradecer novamente pela oportunidade recebida, agradecer por essa doutrina maravilhosa, pela terceira revelação que nos foi oferecida, para que pudéssemos nortear a nossa caminhada, para que pudéssemos fazer as correções necessárias em nós mesmos e, a partir disso, podemos ascender evolutivamente. Vamos agradecer por todas as informações que nos foram transmitidas pelos espíritos que já passaram por experiências carnais, já vivenciaram as dores que nós vivenciamos e muitas até muito mais atrozes, e que através das suas vozes, através dos seus relatos, nos trazem a esperança de que podemos sim nos transformar, que podemos sim alterar a nossa destinação de dor e sofrimento para alegria e júbilo, desde que façamos aquilo que é necessário, a nossa transformação moral, desde que sigamos o que o Cristo nos recomendou, amar ao próximo como a nós mesmos, desde que façamos o exercício do perdão diariamente, mesmo que a princípio pareça difícil, pareça impossível perdoar uma ofensa, uma mágoa, mas se nós nos mirarmos nos exemplos do Cristo, com certeza encontraremos o caminho para que o perdão seja em nossa vida constante e para que não vivamos nos acorrentando a situações que não nos permitem crescer espiritualmente. Que possamos retornar a esta casa todas as terças-feiras, todos os dias do trabalho, buscando o estudo, buscando o esclarecimento, buscando a transformação, que só mesmo aqueles que buscam dentro da doutrina espírita os seus preceitos conseguem alcançar com muito esforço próprio e contínuo. E que possamos retornar aos nossos lares, levando o que aqui recebemos, as lições, o acolhimento, as energias e o amor do Cristo. Que assim seja.